gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje, sexta-feira, a gente vai falar sobre imagem pessoal. Cuidado com essa imagem. Hoje todo mundo quer estar bem na entrevista, quer estar bem no primeiro dia do trabalho, quer estar bem nas redes sociais de uma forma geral. Por isso que a gente convidou aqui para entrevistar no Utilidade Pública de hoje, Mr. Lee, que é especialista no assunto. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite. De nada, Dani, é um prazer. Nossa, é um prazer. Aliás, falar de beleza é sempre um prazer, né? E falar de imagem mais ainda. E com você, mais ainda, que eu adoro. Então, Dani, hoje, quando você fala de beleza, você fala de visagismo, né? Que é uma especialidade dentro da área de beleza do profissional cabeleireiro, para você diagnosticar melhor e como enquadrar melhor essa beleza. Então, o visagista, ele estuda uma parte do comportamento humano, de movimentos, ele estuda a tricologia, que é uma área da medicina onde estuda os males do couro cabeludo e o fio do cabelo. Ele estuda a colorimetria para enquadrar melhor a cor, para tom de pele, para pigmento, analisar os pigmentos invisíveis de um fio, por exemplo, para enquadrar a cor de cabelo. O visagista, ele tem como função de dar a consultoria de imagem para que você entre no mercado de trabalho de maneira muito mais correta. Não é? Se você pega um advogado, uma menina que está se formando aí advogada e ela precisa criar uma imagem de confiabilidade, ela vai ao visagista para ele enquadrar o tom de cabelo certo, o corte de cabelo certo, que vai passar mais segurança, mais confiabilidade, não é? Então, o visagista ele tem essa função. Quando a cliente entra dentro do salão, a primeira análise que a gente faz é a questão comportamental, não é? A gente sabe que todo ser humano, ele se expressa através do comportamento. A gente já fala que o corpo fala, não é? Os nossos movimentos falam. Então, o visagista nada mais é do que o cara que faz a interpretação de tudo isso, não é? Então, a cliente, quando ela entra no meu salão, a abertura de porta que ela dá, para mim, ela já está me dando uma dica. A maneira com que ela senta, o movimento de mão, a maneira com que ela olha. Porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência a esconder tudo, não é? A gente nunca se abre, a gente sempre se fecha. Para isso, a gente tem especialistas aí na área de psicologia que fazem com que as pessoas se expressam, né? Senão não estaria tão cheios os consultórios, porque a gente tem essa tendência em se fechar. Então, o visagista, ele faz com que essa pessoa se expresse com algumas perguntas, começa a fazer uma análise em movimentos, faz toda uma direção de pigmento, de cor, de sombra, de luz, analisa toda a textura, densidade, porosidade do fio de cabelo, todas as químicas que já passaram por esse cabelo, ângulos de rosto, anatomia de corpo, e aí se enquadra a beleza. Eu acho que a primeira base para você enquadrar a estética é respeitar o jeito de ser de cada um. A segunda é o meio que essa pessoa vive, não é? Porque é muito importante, porque senão você acaba engessando. É muito perigoso você enquadrar uma imagem, porque você pode tanto deixar a pessoa livre, porque a ideia de enquadrar uma imagem é que ela fique muito natural na pessoa, tanto no homem quanto na mulher, e que a pessoa possa usar isso de uma maneira livre e espontânea, não é? Então, se você não faz uma boa interpretação disso, você acaba engessando o indivíduo. Não é? Isso a gente tem que cuidar muito. Então, a análise que a gente faz é sempre o primeiro diálogo. Quando a cliente senta na minha cadeira, eu sempre tenho um diálogo com ela. Eu faço algumas perguntas básicas, eu pego, e aí, o que é que você tem aí para me mostrar? Que todo mundo tem uma carta na manga, né? Ninguém chega hoje com as redes sociais, ninguém chega hoje sem uma fotinho, sem um cabelo para mostrar para o cabeleireiro, entendeu? Ou um look para fazer aquele efeito de moda que você vai para a festa. Quando você fala que uma pessoa traz, geralmente sempre traz uma foto, acontece, por exemplo, da pessoa querer muito aquele cabelo e não ser o adequado? Mas eu acho que sempre tem uma solução, entendeu? Você quer ser ruiva. Existe uma cartela de ruivo gigante. Você quer ser morena, existe uma cartela de morena gigante, entendeu? Você quer ser loira, existe uma cartela de loira gigante. Aí entra o visagista. Para enquadrar o loiro ideal, o ruivo ideal, o moreno ideal para você. Então, o visagista, ele tem essa função. Você tem a obrigação de fazer com que a cliente mude essa visão dela e comece a perceber que aquilo que você está direcionando é o ideal, mas dentro do que ela vinha como proposta inicial.
Elas me procuram por uma orientação de imagem, por eu sentar, por eu conversar, por eu analisar, por eu questionar, entendeu? Tem sido muito comum as pessoas procurarem esse tipo de ajuda? Muito. Porque elas não conseguem se encontrar, elas querem muito uma coisa, mas não sabem, têm receio de utilizar uma cor que não fica adequada, um corte que não fica adequado, ou uma maquiagem para um evento que não fica adequada? Olha, Dânia, eu acho que sempre, assim, a segurança do profissional sempre faz muita diferença, entendeu? Na hora de você enquadrar a beleza. Então, eu tenho muitas pessoas que me procuram exatamente por isso. Entende, Li? Eu quero mudar. E eu te procurei porque eu quero mudar. Eu não quero cortar ponta de cabelo, eu não quero fazer uma cor. Outro dia teve uma menina até mesmo aqui, um exemplo, foi sábado passado, que ela chegou com o cabelo totalmente virgem, uma fofa, assim, gente boa demais. E daí, cabelo totalmente virgem, e falou, Li, eu não quero... olha, eu já falei com algumas pessoas e todo mundo quer fazer como é que chama? Botar um caramelo no meu cabelo, porque eu sou morena. Eu não quero caramelo, eu quero ficar loira. Entende? Só que aí o loiro é perigoso, né? Porque você sai de um extremo, de um cabelo escuro para deixar uma mulher loira. Você tem que fazer uma análise muito profunda de pigmentos invisíveis, de tom de pele, olhos, comportamento, entendeu? Mas só que eu tenho o loiro ideal para ela. Entende? Que a ideia dela era de um loiro que aparecesse loiro. Mas não quer dizer que ela tinha que ser blonde para ser loira. Entende? E, no entanto, ela ficou linda. É um trabalho de muita Você responsabilidade. está falando de autoestima, não é? E também, claro. Entendeu? Quando você fala de autoestima, é uma coisa muito perigosa. Você pode levantar muito, você pode detonar com a imagem do indivíduo, entendeu? Então, tem que ter muita responsabilidade, né, com as químicas usadas, a maneira com que é feito, com as técnicas aplicadas, não é? Ouvir, principalmente, a cliente, que é muito importante, né? E aí é uma coisa muito pessoal, essa muito. escolha é muito pessoal. Gisele, daqui a pouco a gente vai voltar com o nosso bate-papo na parte prática, por exemplo, os erros mais comuns na hora de você pintar o cabelo, os riscos, por exemplo, daqueles alisamentos, todo mundo agora, a onda do cabelo estirado, então todo mundo começou a fazer alisamento, que isso pode causar. A gente vai voltar com esse bate-papo depois do intervalo, 2 minutos.